Ele entrou na própria concessionária de luxo disfarçado como um ninguém e foi zombado, desrespeitado e expulso como lixo. O que os funcionários não sabiam era que o estranho pobre que humilharam era Chuck Norris, o dono de toda a empresa. O que aconteceu depois mudaria tudo. Inscreva-se, deixe um like e comente de qual cidade você está assistindo. O sol da manhã começava a deslizar pelas altas janelas do escritório de Chuck Norris quando ele abriu a pasta que o aguardava desde a noite anterior. O cômodo estava silencioso de um jeito quase intencional, como se as próprias paredes entendessem que o que ele estava prestes a ler exigia silêncio. A mesa impecável, como sempre, tinha apenas a pasta, uma xícara de café preto já esfriando, e seu velho caderno de couro, um objeto que o acompanhara por décadas de vitórias, fracassos e reinvenções. Chuck respirou fundo, abriu a primeira página das reclamações e começou a ler. Não eram as críticas comuns que qualquer grande empresa recebe: um recibo perdido, uma entrega atrasada, um atendente grosseiro em um dia ruim. Estas eram diferentes. Eram histórias curtas, afiadas e dolorosas. Um operário da construção civil mandado embora porque suas botas estavam sujas demais e poderiam arranhar o piso. Uma mãe com 2 crianças ignorada por quase 30 minutos enquanto os vendedores rodeavam visitantes mais ricos. Um veterano deficiente que pediu ajuda e ouviu. Carros assim não são para quem vive de pensão. Cada mensagem trazia a mesma ferida por baixo de detalhes diferentes: humilhação, zombaria, desprezo. Ele continuou lendo e as palavras começaram a ecoar dentro dele, não como ruído, mas como raiva. Por mais longe que tivesse chegado na vida, Chuck nunca esqueceu o que era ser subestimado. Lembrava de entrar em salas onde as pessoas decidiam seu valor nos primeiros 2 segundos. Lembrava-se de quando era um jovem artista marcial, com um kimono remendado e nenhuma reputação. Lembrava-se de ter comprado seu primeiro carro em pedaços, peça por peça de um ferro velho, porque peças novas estavam fora de alcance. A diferença era que ele nunca esqueceu de onde veio, mas alguém dentro de sua empresa tinha esquecido. Ao virar a página, encontrou uma reclamação marcada com uma aba vermelha. Sua assistente Linda deixara um bilhete escrito à mão. Esta aqui talvez importe mais do que as outras. A história era simples e quase dolorosa de tão familiar. Um homem com roupa de trabalho havia entrado em uma das concessionárias Norris, perguntando sobre uma caminhonete usada. Antes que dissesse 10 palavras, o gerente riu. Perguntou se ele tinha ao menos visto os preços e se ofereceu para chamar um táxi. De volta para o bairro, onde caminhonetes assim ainda contam como luxo. O homem saiu em silêncio, mas outra pessoa na loja, um desconhecido, gravou tudo e publicou o vídeo online. O vídeo passara por milhares de mãos antes de finalmente chegar à mesa de Chuck. Ele colocou os papéis de lado e ficou olhando para frente, não para a parede, mas para algum ponto distante nos anos que ficaram para trás. Construíra aquela empresa do nada, não vendendo máquinas, mas vendendo confiança. A primeira loja que abriu era uma garagem com 3 carros usados e ele mesmo lavava cada um porque acreditava que tudo feito com respeito tem valor. O que via agora não era apenas um cliente maltratado. Era uma traição ao que era fundamental. A batida na porta foi suave, quase relutante. Linda entrou com um tablet apoiado no peito. Vejo que você começou a ler, disse ela suavemente. Ela era uma das poucas pessoas que podiam falar com ele sem hesitação, mas até ela parecia cautelosa naquele dia. Chuck assentiu. Quantas no total? 27 reclamações formais nos últimos 3 meses? Respondeu ela. Mas se contar os relatos online, mensagens e pessoas que saíram sem falar nada, várias centenas. Silent walkouts, repetiu Chuck, experimentando a expressão. Pessoas que foram embora sem que ninguém falasse com elas. Não pessoas, corrigiu Linda baixinho. Pessoas que não pareciam ricas o bastante. Chuck se recostou. O couro rangeu o único som no cômodo. É isso que nos tornamos. Uma marca que cumprimenta carteiras,
e não rostos. Linda hesitou, mas respondeu com verdade. Em algumas unidades? Sim. A porta se abriu novamente, desta vez com mais certeza. Seu advogado corporativo, Cameron Hall, entrou segurando uma pasta digital. Revisei as reclamações, começou Cameron já no modo jurídico. Podemos abrir uma investigação interna discretamente e resolver isso estruturalmente. Não precisamos tornar isso público. Chuck não olhou para ele imediatamente. Virou outra página, uma impressão do vídeo. No quadro congelado, o trabalhador estava ali, mãos nos bolsos, tentando manter a dignidade, enquanto dois homens riam dele como se fosse um espetáculo. Chuck finalmente levantou os olhos. Se eu investigar como dono, todos vão atuar, disse ele. Vão sorrir. Vão ensaiar respeito como se fosse um roteiro. Não preciso que atuem educados para mim. Preciso ver quem eles realmente são quando acham que ninguém está olhando. Cameron soltou o ar, entendendo exatamente o que Chuck queria dizer e tudo o que isso implicava. Você está planejando ir pessoalmente, disfarçado. É a única forma de obter a verdade, respondeu Chuck. Linda olhou para ele com preocupação. Então você vai precisar parecer alguém que eles jamais tentariam impressionar. A expressão de Chuck mudou não em um sorriso, mas em algo mais silencioso e perigoso: determinação. Ele se levantou, caminhou até um armário de armazenamento e abriu uma gaveta que não era tocada havia anos. Dentro estava um conjunto de roupas de outra vida, uma jaqueta desbotada com manchas de óleo, um par de jeans suavizados por anos de trabalho, botas pesadas que já tinham caminhado por poeira, cascalho e chuva. A ponta dos dedos dele roçou o tecido. E por um momento, ele não era uma marca, uma corporação ou uma lenda. Era apenas um homem que costumava ficar sob um elevador automotivo com graxa nas mãos e música alta lutando contra o silêncio. É esse Chuck que eles precisam conhecer, disse ele. Não aquele que aparece nas capas de revista. Linda o observou com um olhar que misturava respeito e medo. Você sabe que isto não vai ser como um dos seus filmes, lembrou ela baixinho. Sem dublês, sem coreografia. As pessoas podem ser cruéis quando acham que alguém está abaixo delas. Eu sei, respondeu ele. E é exatamente por isso que preciso ir. Ele dobrou as roupas sobre o braço, depois fez uma pausa. Me diga uma coisa, Linda. Quando foi a última vez que eu fui a algum lugar sem motorista? Ela piscou. Acho que pelo menos há 10 anos você não faz isso. Ótimo. Então está na hora de lembrar como esperar um bonde de novo. Mais tarde, em frente ao espelho, ele se vestiu com o passado. O tecido parecia mais pesado que qualquer terno, não fisicamente, mas pelo peso da memória. Ele esfregou uma leve mancha de poeira na manga, arranhou as botas contra o concreto e passou a mão pelo cabelo, desfazendo a imagem polida que o mundo havia se acostumado a ver. Deixou o relógio sobre a cômoda, guardou o telefone no bolso interno com a tela desligada apenas para emergências. E quando saiu pela porta pela primeira vez em anos, ninguém a abriu para ele. Lá fora, o ar da manhã tinha um gosto real, como poeira da cidade, como o toque metálico dos trilhos, como o suspiro silencioso de pessoas tentando chegar a algum lugar. Ele caminhou até o velho ponto de bonde, sentindo o ritmo dos passos e das faixas de pedestre em vez de janelas escuras e motoristas particulares. Quando o bonde chegou, ele entrou em silêncio e se encostou perto da janela. Ninguém o reconheceu. Ninguém olhou 2 vezes. Um homem com roupas gastas era invisível. Enquanto o bonde sacolejava pela cidade, Chuck observava a vida acontecer ao seu lado, um adolescente estudando um livro, uma mulher equilibrando sacolas de compras, um senhor idoso olhando para nada e para tudo ao mesmo tempo. Ninguém tentava vender nada. Ninguém estava representando nada. As pessoas simplesmente existiam honestamente, imperfeitamente, humanamente. E naquele instante, ele sentiu uma dor estranha por algo que seu próprio negócio havia perdido. A rota virou e o horizonte mudou.
A fachada de vidro e aço de uma de suas próprias concessionárias brilhava ao sol como uma joia. O logotipo dourado na entrada cintilava com a promessa de prestígio. De longe parecia intocável, poderosa. Mas agora Chuck sabia que por dentro algo tinha apodrecido, não na estrutura, mas no espírito. O bonde diminuiu a velocidade. Ele desceu ajustando a alça da velha bolsa de lona pendurada no ombro. Dentro dela, havia apenas uma coisa: um lembrete do porquê ele havia construído tudo aquilo. O antigo crachá de mecânico com seu nome, o único crachá que conquistou respeito não por dinheiro, não por poder, mas por esforço. Ele caminhou devagar em direção às portas da concessionária, misturando-se ao fluxo de clientes e pedestres. Nenhum segurança abriu a porta para ele. Ninguém parou para cumprimentá-lo. Para eles, ele era apenas mais um homem que claramente não tinha condições de estar ali. Exatamente o que ele precisava. E com isso, ele entrou. A história do que aconteceu ali dentro mudaria a empresa para sempre. E estava apenas começando. As portas de vidro da concessionária se abriram sem o menor reconhecimento do homem que passou por elas. Chuck entrou devagar, permitindo que o calor e o aroma polido do interior o envolvessem. O lugar parecia exatamente como ele sempre quis: pisos de mármore impecáveis, veículos perfeitamente alinhados, música ambiente suave e uma fragrância discreta que sugeria luxo sem precisar gritá-lo. Mas toda aquela beleza só tornava o contraste mais cruel ao perceber que nenhum funcionário sequer o havia notado. Ele ficou parado por um instante, deixando a cena respirar ao seu redor. 2 vendedores estavam próximos a uma fileira de carros de alto padrão, rindo baixinho de algo no telefone. A recepcionista digitava com preguiça, levantando os olhos, apenas quando um casal entrou atrás dele vestido com casacos sob medida e sapatos caros. O sorriso dela floresceu instantaneamente, caloroso, brilhante e intencional. Um cumprimento que só ganhava vida para aqueles que pareciam merecer. Chuck observou enquanto o casal era atendido de imediato, enquanto ele permanecia invisível, como se o ar tivesse assumido a forma de um homem que ninguém precisava reconhecer. Ele aproximou-se do funcionário mais próximo, um vendedor jovem, cabelo impecável, postura perfeita e um sorriso torto que parecia permanente. "Com licença", disse Chuck calmamente. "Posso perguntar sobre aquele modelo?" Ele apontou para um SUV prateado no canto. O vendedor nem olhou para onde Chuck apontava. Lançou um olhar de cima a baixo do tipo que não vê uma pessoa, mas as roupas, os sapatos e o saldo imaginado da conta bancária. Aquele, repetiu ele, finalmente lançando um olhar relutante ao SUV. "Senhor, esse faz parte da nossa linha executiva. Começa numa faixa de preço que geralmente exige..." Ele deixou a frase morrer no ar, permitindo que o insulto se formasse sozinho. Um tipo diferente de cliente. Chuck não reagiu. Apenas respirou fundo, deixando o momento se assentar em vez de retribuir a hostilidade. O vendedor não queria ajudar. Queria garantir que Chuck soubesse que não pertencia àquele lugar. "Eu poderia ao menos dar uma olhada?" perguntou Chuck como se não tivesse percebido a zombaria. O vendedor riu pelo nariz e acenou para o carro como quem dá permissão a uma criança para tocar algo proibido. "Claro, desde que não arranhe. O conserto disso custa mais do que tudo que você está vestindo." Um casal próximo riu baixinho. Um riso educado, discreto, feito apenas para os que já estavam dentro da piada. Chuck passou por eles mantendo os passos firmes e tranquilos. Passou a mão suavemente pela superfície do SUV. O veículo era uma obra-prima precisão transformada em metal. Mas naquele momento, até o carro parecia manchado pela feiura ao redor. De que adianta o brilho do cromo se as pessoas que o apresentam perderam a humanidade? Antes que pudesse se afastar, outra voz cortou o ar. Uma voz mais alta, mais autoritária. "Ei!" A palavra rachou o silêncio. Pertencia a um homem de terno caro, ajuste perfeito, cabelo alinhado com precisão milimétrica. Na plaquinha lia-se: Art Blake, gerente geral. Art caminhou até ele com um ar que não vinha de confiança, mas do poder sem controle de alguém que nunca foi desafiado.
Os olhos dele examinaram Chuck com o mesmo desprezo calculado do primeiro vendedor, só que mais afiado, mais deliberado. Está pensando em comprar isso aí? Perguntou Art sem curiosidade. Era pura zombaria. Ou veio só tirar uma selfie com algo que nunca vai poder pagar? Alguns funcionários riram. Um murmurou. Provavelmente entrou da rua. Outro acrescentou. Olha o sapato dele. Parece que não vê graxa desde a década passada. Chuck permaneceu imóvel. Seu silêncio só provocou ainda mais Art. Mantemos este lugar limpo. Continuou Art aproximando-se. Então, a menos que vá assinar algo mais do que ar, sugiro que admire carros em algum lugar que caiba no seu orçamento. Talvez o pátio de usados lá na estrada. Tem umas peças boas. Do século passado. Deve se sentir em casa. Ele disse isso alto, garantindo que todos na sala ouvissem não para envergonhar Chuck em particular, mas para transformá-lo em espetáculo. A mandíbula de Chuck se contraiu não de raiva, mas de uma contenção tranquila de quem sabia exatamente o que estava acontecendo e por que aquilo importava. Eu só fiz uma pergunta sobre o carro, respondeu Chuck firme. E eu acabei de te responder. Rebateu Art. Agora, a menos que vá tirar um maço de dinheiro desse bolso barato, acabou por aqui. Tente não respirar no couro enquanto sai. Obrigado. Então veio o momento que Chuck estava esperando, não porque desejasse, mas porque revelava tudo. Art deu um passo adiante e o empurrou de leve como quem afasta um cachorro de rua em direção à porta. Mas quando Chuck não se mexeu, não recuou, não pediu desculpas por ousar existir. O empurrão virou outra coisa, um chute rápido e seco atrás da perna. Chuck cambaleou para a frente, mas manteve o equilíbrio. Alguns clientes arfaram um rio, e nenhum funcionário interveio. Um jovem estagiário de cerca de 20 anos deu um passo hesitante, mas Art lançou um olhar tão frio que o fez congelar no lugar. Você não fala com ele, rosnou Art. Ele está aprendendo o lugar dele. E você deveria aprender o seu. Chuck se endireitou devagar, a respiração calma, os olhos firmes. Art confundiu aquela calma com fraqueza. Sabe de uma coisa? Disse o gerente alto o bastante para todos ouvirem. Acho que você veio procurar confusão. Veio aqui para fazer cena, então vou chamar a polícia. Chuck observou enquanto ele discava. Viu o sorriso se espalhar no rosto dele. Viu Art usar palavras como agressivo e tentativa de furto. Olhando diretamente para Chuck, como se o desafiasse a reagir. Eles chegam em 5 minutos, disse Art fechando o telefone. E quando chegarem você vai estar lá fora de bruços onde pertence. Chuck não respondeu. Não por medo, mas porque precisava que a verdade aparecesse por completo. Se a podridão tivesse alcançado a polícia, ele precisava ver isso também. As portas da concessionária se abriram novamente. 2 policiais entraram não com autoridade, mas com familiaridade. Art os cumprimentou com um aperto de mão e um sorriso largo como um homem que tinha certeza de possuir seus próprios reforços. É ele, disse Art apontando. Tentou entrar num dos carros e depois ficou hostil. Os policiais não olharam o carro, não fizeram perguntas e não pediram provas. Caminharam direto até Chuck, como se já soubessem exatamente o que dizer. Quando um deles sorriu com o mesmo desprezo que Art e Chuck, entendeu perfeitamente em que tipo de mundo havia acabado de pisar. Você é o que está causando o problema? Perguntou o policial mais alto, a voz encenada, em vez de investigativa. O crachá dizia Hank Mueller. O segundo policial, Reed Pearson, cruzou os braços e sorriu como se a ideia de inocência fosse uma piada. Eu só fiz uma pergunta sobre um carro, disse Chuck firme. Essa foi toda a minha interação aqui até você ficar agressivo, interrompeu Hank. Já ouvimos o relato. Chuck o encarou. Vocês ouviram uma versão dos fatos. Ei, disse Reed, avançando um passo. Não precisamos de comentários espertos. A gente sabe o que aconteceu. Sabem mesmo? Perguntou Chuck.
Ou estão só repetindo o que o amiguinho de vocês contou ali? A sala ficou tensa. Clientes observavam, não ajudavam, não falavam apenas. Assistiam desconfortáveis ou curiosos, mas nunca corajosos o suficiente. Hank caminhou atrás de Chuck e deu um empurrão nas costas. Não o bastante para derrubar, apenas para mostrar que ali poder importava mais que justiça. Você tem duas escolhas, disse Hank. Sai andando ou te arrastamos. E se eu recusar? Perguntou Chuck. Então vai ser autuado, disse Reed. Invasão, tentativa de furto, obstrução. O que for mais fácil. E vocês vão sustentar isso no tribunal? Perguntou Chuck, ainda calmo. A pausa que seguiu não foi hesitação, foi irritação. Eles não estavam acostumados à resistência. Não vamos precisar de tribunal, disse Hank. Basta o relatório. O juiz confia mais na gente do que num cara que parece dormir atrás de um posto de gasolina. Art riu alto. Viu. Eu disse que esse palhaço ia tentar falar bonito para escapar. Chuck não olhou para ele. Vocês estão cometendo um erro, disse ele. E estão fazendo isso na frente de câmeras. Reed revirou os olhos. A gente sabe que a câmera não pega esse lado do salão. Chuck sabia que era verdade. Um ponto cego perfeito, projetado não acidental. E foi ali que entendeu, não era ignorância, era parceria. Então Art avançou. Agarrou um punhado da jaqueta de Chuck e sussurrou baixo para que só os policiais ouvissem. Última chance. Sai andando ou sai voando. A mão apertou. O empurrão veio em seguida, seguido de um segundo chute mais forte atrás da perna. Os policiais não reagiram. Eles aprovaram. Bastou isso. Chuck se endireitou devagar, quase com elegância, como se a dor importasse menos do que o princípio. Eu avisei, disse ele. Não como ameaça. Como fato. Art zombou. Vai fazer o quê? Bater num policial? Vai lá. Me dá o motivo final para te enterrar. Ele bateu, apenas não do jeito que Art esperava. Chuck não o socou. Nem sequer o atingiu. Ele se moveu. Um único movimento fluido, um passo lateral, um bloqueio de pulso, uma mudança de pegada e uma torção controlada que derrubou Art no chão polido antes que a plateia sequer percebesse. O braço do gerente ficou imobilizado, não quebrado, mas preso de um jeito que dizia numa linguagem mais profunda que palavras que resistir só pioraria tudo. Ninguém ali jamais tinha visto alguém se mover tão rápido fora de um filme. Mas aquilo não era um filme. Não havia chutes dramáticos, giros acrobáticos, apenas técnica, disciplina, precisão. Reed alcançou o bastão. Hank levou a mão às algemas. Nenhum deles foi rápido o suficiente. Chuck já havia soltado Art e recuado, mãos abertas, mostrando que não atacava, apenas se defendia. Eu não toquei em nenhum de vocês até ser agredido repetidamente, disse a voz agora ecoando pelo showroom. E vou me defender de novo se for necessário. Mas o criminoso aqui não sou eu. Pela primeira vez, algo passou pelo rosto dos policiais. Não era medo. Não era culpa. Era incerteza. Eles tinham acabado de ver um homem em roupas velhas se mover como alguém que treinara a vida inteira para proteger, não machucar. E agora, os clientes já não estavam em silêncio. Um murmúrio se espalhou. Sussurros. Alguém ao fundo levantou o celular e começou a gravar. Depois outro. E mais um. Chuck virou a cabeça não para falar com os policiais, nem com Art, ainda gemendo no chão, mas com a sala inteira. Vocês viram o que aconteceu. Viram como fui tratado desde o momento em que entrei. Viram quem começou tudo. Viram quem colocou as mãos em mim. Se alguém quiser mentir depois, lembrem-se, a verdade não desaparece só porque alguém poderoso quer que desapareça. O silêncio no showroom mudou. Já não era um silêncio dominado por autoridade. Era o tipo de silêncio que significa que o peso do momento mudou de lado. E então Chuck fez algo que ninguém esperava. Ele colocou a mão no bolso interno da jaqueta, a mesma jaqueta que o gerente tinha zombado, e retirou um pequeno cartão preto de identificação.
Segurou-o entre 2 dedos um crachá corporativo. Não de cliente, não de funcionário. O crachá do proprietário. Meu nome, disse ele, é Chuck Norris. E este showroom pertence a mim. As palavras não explodiram. Detonaram. Rostos empalideceram. Celulares congelaram no ar. Os policiais ficaram estáticos. Art, ainda no chão, piscou como se tivesse acordado num pesadelo que havia se tornado real. Chuck abaixou o crachá. Não terminamos, disse ele. Nem de perto. Ele não precisou levantar a voz. O poder já tinha mudado completamente e as consequências só estavam começando. Por um longo momento, ninguém se moveu. O crachá pequeno e simples entre os dedos de Chuck pesava mais que qualquer ameaça. Os 2 policiais o encaravam e a confiança deles evaporava como tinta descascando de um uniforme. Art, pálido, sem cor nem arrogância, abriu a boca procurando uma desculpa, mas não havia mais saída possível. Chuck guardou o crachá com a mesma calma com que havia derrubado o gerente. Então se virou não para os policiais nem para o público, mas para a recepcionista. Ligue para o diretor regional, disse firme. Diga que estou aqui e quero as gravações de segurança imediatamente. A recepcionista o encarou olhos arregalados sem saber se deveria obedecer o homem que minutos antes ela ignorara. Olhou instintivamente para Art, mas a visão dele ainda no chão não ofereceu segurança alguma. Ela assentiu e pegou o telefone com mãos trêmulas. Chuck então se voltou para os policiais. Vocês vieram aqui por um relatório falso. Intimidaram um inocente sem verificar um único detalhe. Permitiraram agressão física na frente de vocês e participaram de assédio verbal. Isso não é trabalho policial. Isso é conluio, disse Chuck. O policial Hank engoliu em seco. Olha, nós só... Agiram porque ele mandou? Completou Chuck, inclinando a cabeça em direção a Art. O que significa que vocês não vieram aqui para aplicar a lei. Vieram para proteger uma relação. Reed tentou outro ângulo. A gente não sabia quem você era. Esse é o problema, respondeu Chuck. Vocês acharam que minha identidade mudava se eu merecia respeito ou não. Isso me diz tudo sobre como vocês tratam quem não tem poder. As portas no fundo da sala se abriram novamente. Desta vez não era a polícia. Eram 2 homens de terno escuro, crachás na cintura, olhos atentos varrendo o ambiente, a divisão de segurança da matriz corporativa. Eles caminharam direto até Chuck e lhe deram um aceno discreto de reconhecimento. Fomos informados de que o senhor queria as gravações internas, disse o primeiro. Quero as gravações de todas as câmeras do showroom, confirmou Chuck. Especialmente os ângulos perto da entrada e da área de vendas. E quero também os registros de áudio da sala de segurança de todos os incidentes com clientes do último ano. O segundo agente fez um gesto em direção ao escritório. Vamos começar agora. Art finalmente encontrou sua voz, embora soasse mais como um engasgo. Você não pode simplesmente entrar aqui assim. Chuck se virou devagar, não com velocidade de confronto, mas com o peso da autoridade. Eu construí esta empresa, disse ele. Cada mesa, cada logotipo, cada carro neste chão existe porque coloquei meu nome e minha vida no negócio por trás disso. E em algum momento, pessoas como você transformaram isso em um lugar onde o valor é medido pela aparência e não pelo caráter. Art tentou responder, mas as palavras se recusaram a formar algo útil. O rosto dele se contorceu entre desespero e incredulidade, como alguém que caminhou confiante para dentro de uma armadilha, e só agora percebeu que ela não era dele. Do outro lado da sala, uma voz falou baixa, mas clara. Ele está dizendo a verdade. Era o estagiário, o jovem que hesitara antes que assistira à humilhação, sem saber como intervir, que carregava o peso daquele ambiente muito antes de Chuck entrar no prédio. Agora, ele deu um passo à frente à voz, firmando a cada palavra. Eu já vi isso mais de uma vez. Clientes que não pareciam ricos eram afastados, disseram que não havia modelos no alcance deles. Chamadas para a polícia eram usadas para expulsar gente. Não foi só hoje.
Isso vem acontecendo há meses. Todos os olhos se voltaram para ele, mas ele não recuou. Se algo falar, pareceu endireitar algo dentro dele, como uma coluna que finalmente parou de se curvar. Chuck não o interrompeu. Não se moveu. Apenas deixou o rapaz falar. E ele não foi o primeiro que expulsaram, continuou o estagiário. Semana passada, um entregador pediu para usar o banheiro. Riram dele e chamaram a segurança para tirá-lo. Uma mulher veio com o filho e queria perguntar sobre financiamento. Art disse: "Nós não fazemos caridade aqui", e mandou ela embora antes mesmo que sentasse. Art se inflamou, seu ratinho insolente. Mas o estagiário não recuou. "Você disse que pessoas como eles rebaixam a marca. Eu acho que quem rebaixou a marca foi você." Um movimento silencioso atravessou a sala. Não um aplauso, não, um som. Mas reconhecimento à mudança invisível que acontece quando a verdade sai de uma pessoa e pousa em muitas. Chuck finalmente falou. "Qual é o seu nome, Emil?" respondeu o estagiário. "Emil Carter." "Obrigado, Emil", disse Chuck. "Sua honestidade será lembrada." Então Chuck se voltou para os policiais que pareciam encolher a cada minuto. "Até segunda ordem", disse ele. "Vocês estão proibidos de remover, deter ou ameaçar qualquer pessoa neste prédio. Qualquer tentativa de interferir na investigação interna será documentada e enviada para o gabinete do procurador do estado." Hank arregalou os olhos. "Você vai abrir queixa?" "Vou apresentar a verdade", corrigiu Chuck. "O que isso vai gerar para vocês não é decisão minha, é de vocês." Os seguranças corporativos se aproximaram. Não para proteger Chuck, mas para garantir que os policiais não tentassem sair antes de serem interrogados. A atmosfera inteira havia mudado. Não estava mais pesada de zombaria, estava pesada de consequência. Chuck lançou um último olhar ao showroom que havia criado. Os carros brilhantes, o vidro impecável, o piso polido. Por fora, nada tinha mudado. Mas agora, ele via o que vivia por baixo do brilho, não excelência, mas podridão. Não orgulho, mas crueldade mascarada de profissionalismo. E agora que isso tinha vindo à tona, finalmente poderia ser removido. Ele soltou um suspiro lento e disse aos agentes corporativos: "Tranque o depósito. Congelem as contas salariais de todos os gerentes seniores e suspendam todas as ordens de compra de peças de alto valor dos últimos 6 meses. Quero uma auditoria completa." Um agente assentiu e se afastou para começar. O outro hesitou. "Devemos tratar isso como má conduta interna ou como investigação criminal?" Chuck olhou para a Art e para os policiais, e depois para os funcionários que haviam permanecido silenciosos por medo ou hábito. "Vamos tratar isso como aquilo que as evidências provarem que é." E completou com uma quietude que parecia um veredito. "E estamos apenas começando." A próxima fase da justiça já estava se formando engrenagem por engrenagem, como uma máquina começando a mover-se. O desmascaramento estava concluído. Agora vinha o acerto de contas. As horas que se seguiram não foram barulhentas nem dramáticas, nem cheias de gritos ou caos. Elas aconteceram com uma precisão silenciosa muito mais perturbadora para aqueles que haviam construído seu poder sobre ruído e intimidação e autoridade sem controle. Chuck permaneceu no prédio não como cliente, não como desconhecido, mas como o homem reconquistando aquilo que havia sido roubado muito antes de ele entrar ali com jeans gastos e botas velhas. O que havia sido tirado dele não era dinheiro, nem mercadoria, nem reputação. Era a alma da empresa que ele havia criado. A equipe de segurança corporativa trabalhava com uma rapidez que sugeria que aquela não era a primeira vez que eram chamados para limpar um setor contaminado. Eles pediram acesso aos escritórios, arquivos de compras, gravações, registros de estoque. Ninguém ousou recusar. Não agora. Os monitores na sala de conferências acenderam um por um gravações, horários, registros de acesso, assinaturas de remessa. A verdade já não estava nas sombras, aparecia arquivo por arquivo como poeira sendo sacudida de um tapete antigo. Chuck tomou seu lugar à cabeceira da mesa.
Não elevou a voz. Não exigiu atenção. Apenas observou, escutou, absorveu. Ele sabia que o que estavam revelando não era um único ato de crueldade, nem um único dia de má conduta. Aquilo tudo eram apenas sintomas. A doença era mais profunda. A próxima a chegar foi a analista financeira, uma mulher chamada Maureen, carregando um tablet, uma pilha de relatórios impressos e a expressão de alguém que confia mais em números do que em desculpas. Ela cumprimentou Chuck com respeito e começou a colocar documentos sobre a mesa. Aqui, disse ela, apontando para uma fileira de transações, é onde tudo começa. À primeira vista, as faturas pareciam normais, pedidos rotineiros de peças, reposições de estoque, substituições de suprimentos. Mas cada entrada carregava os mesmos sinais códigos de itens, não padronizados, descrições vagas, fornecedores repetidos, que não apareciam em nenhuma lista aprovada e uma frequência incomum de pedidos urgentes que contornavam os canais formais de aprovação. E mais importante, todos os pedidos irregulares tinham sido assinados pelo mesmo nome: Archie Blake. Que peças eram essas? Perguntou Chuck. Componentes de motor de alto valor, peças raras de acabamento, kits de freio importados, explicou Maureen. Peças que podem ser revendidas com lucro de até 300% no mercado paralelo. Os valores não eram enormes em cada transação individual, mas somados... Maureen tocou a tela. O número apareceu. Um prejuízo de 6 dígitos. Chuck permitiu-se apenas uma única respiração lenta. E os registros de recebimento? Perguntou. Ajustados, respondeu ela. As peças foram marcadas como recebidas e instaladas, mas os registros de serviço dos veículos não mostram reparos correspondentes. Elas nunca foram usadas. Então, para onde foram? Estamos rastreando isso agora, disse o auditor avançando. Era um homem mais velho, cabelo prateado, voz de quem passara décadas sob luzes fluorescentes, assistindo mentiras se dissolverem na frente dele. Até agora, 3 empresas de fachada, todas criadas com nomes diferentes, mas compartilhando o mesmo endereço de correspondência em um espaço de coworking no centro. Quem é o dono? Perguntou Chuck. Rastreamos as contas, disse o auditor. Nenhuma está no nome de Archie, mas 2 estão no nome de uma mulher com quem ele divide uma hipoteca. A terceira está no nome de um dos policiais que responderam hoje. Não houve explosão de incredulidade, nem negação, apenas a realização lenta e pesada de que a podridão não estava limitada a um único homem nem a um único prédio. Ela havia criado raízes em lugares onde o poder deveria proteger, não explorar. Chuck assentiu uma vez. Continuem. O auditor abriu uma pasta e deslizou uma folha cheia de registros de chamadas. Dezenas de ligações entre Archie e o policial Hank. Dezenas mais entre o policial e a recepção do armazém. Um padrão claro surgiu. Sempre que chegava uma remessa, havia uma ligação. Sempre que uma inspeção era agendada, havia um aviso. Não era descuido, era um sistema. Uma batida suave interrompeu a reunião. Emil, o estagiário, entrou hesitante segurando uma pasta junto ao peito. Eu encontrei isso, disse ele na sala de descanso. Estava colado atrás de um armário. Ele colocou a pasta diante de Chuck. Dentro havia e-mails impressos, mensagens entre Archie e vários funcionários. Não eram ameaças. Não precisavam ser. Eram instruções disfarçadas de cultura corporativa. Não perca tempo com clientes que claramente não vão comprar. Confie em mim. Se não conseguem se vestir para o papel, não conseguem pagar pelo papel. A polícia sabe que lidamos com tipos duvidosos. Não hesite em chamar. Mantenha os bons clientes longe da imagem de visitantes de baixo orçamento. E lembre-se, branding importa. Somos um espaço de luxo. A arrogância não estava escondida, estava documentada. Chuck leu cada linha devagar, não porque duvidasse, mas porque cada palavra era um lembrete de quão longe aquela empresa tinha se desviado do homem que a fundou. Obrigado, Emil, disse ele.
Você fez a coisa certa. Emil assentiu e suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez, ele não estava em silêncio. Pela primeira vez, falar tinha feito diferença. Quando ele se afastou, o chefe de segurança se aproximou de Chuck, com um tablet nas mãos. Há mais uma coisa que o senhor precisa ver, disse ele. O vídeo começou a tocar na tela da sala de conferência. Não era de hoje. Não era deste showroom. Era uma gravação de 3 meses antes em outra unidade. Um cliente perguntando sobre um sedã usado. Um vendedor zombando do sotaque dele. Um gerente dizendo que financiamento não era para gente como ele. E então, seguranças escoltando o homem até a porta, não porque ele tivesse causado o problema, mas porque a equipe não queria que ele ficasse perto de compradores de verdade. Aquele cliente não fez reclamação. Ele apenas foi embora. Chuck se inclinou para a frente, cotovelos na mesa, mãos entrelaçadas. Isso não é apenas um problema de desvio de peças, disse ele. É um problema de cultura. Um dos agentes de segurança falou com cautela. Podemos demitir todos os envolvidos imediatamente, disse um dos agentes. Não respondeu Chuck. Ainda não. A sala inteira o encarou confusa. Chuck continuou. Se eu demiti-los agora, vão alegar demissão injusta. Vão dizer que foi pessoal. Eu não quero opiniões. Quero provas irrefutáveis. E quero tudo registrado, documentado e lacrado antes que qualquer um saia deste prédio. O auditor assentiu. Então o senhor quer um caso jurídico completo. Quero que ninguém saia daqui dizendo que não sabia por que foi responsabilizado, disse Chuck. Quero cada mentira confrontada com um fato. Cada assinatura ligada a um roubo. Cada insulto pesado contra provas. Quando enfrentarem consequências, será porque as mereceram. Não havia raiva na voz dele, mas uma certeza firme e quase fria. E os policiais, perguntou Marin. Eles serão tratados como devem, disse Chuck. Polícia investiga a polícia, mas o público vê tudo no fim. Ele acrescentou. E deveria ver. A reunião continuou até que a peça final do quebra-cabeça chegou. Um analista entrou apressado com um laptop. A remessa desaparecida, disse ele ofegante. Encontramos. Está num site de leilões vendida por um perfil ligado a uma das empresas de fachada do Arte. O anúncio foi postado esta manhã. Chuck levantou-se devagar. Imprima tudo. Guarde backups externos. Envie cópias direto ao jurídico da matriz. O analista correu para cumprir. A sala voltou ao movimento páginas, virando arquivos, abrindo números, se encaixando em padrões que não se escondiam mais. Chuck olhou pela parede de vidro para o showroom. Os carros brilhavam como sempre, mas ele não via mais o brilho, via o que estava por trás dele. Os erros tinham sido expostos. Agora seriam julgados pela lei, pela empresa e pelo público que confiava em seu nome. O amanhã não seria o castigo. O amanhã seria a reconstrução. Mas aquela noite serviria para lembrar algo aos culpados. Você pode roubar peças, dinheiro, até dignidade. Mas não pode roubar a verdade para sempre. Ela sempre chega e cobra o seu preço. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o processo de responsabilização já estava em marcha. Notificações legais emitidas, inventário roubado, rastreado, policiais denunciados, contas fraudulentas congeladas. A empresa despertava da cegueira e começava a se curar. Para Chuck, punição não era o fim. Responsabilidade era só a fundação. O que importava era o que seria construído em cima disso. Uma empresa pode recuperar dinheiro e reputação, mas não a sua alma, a menos que alguém esteja disposto a restaurá-la. 3 meses depois, tudo parecia igual, mas nada era igual. O showroom seguia impecável, os carros brilhavam, mas o ar já não carregava a arrogância do respeito seletivo. Os funcionários remanescentes estavam mais atentos, mais humanos. Não era medo, era consciência. Um grupo de novos contratados reunia-se perto da recepção, ouvindo uma jovem instrutora conduzir a orientação inicial. O nome dela era Emma Lawson, a mesma estagiária que antes era ignorada nas reuniões,
considerada idealista demais e instruída a focar em vender, não em cuidar. Mas ela já não era mais estagiária. Agora, ela se erguia com confiança não porque alguém lhe deu autoridade, mas porque ela a conquistou no momento em que escolheu a honestidade em vez do conforto. Quando um cliente entrar, disse Emma ao grupo: "Vocês não avaliam os sapatos, as roupas, a postura ou quanto acham que ele pode gastar. Avaliam apenas uma coisa: o que ele precisa. Esse é o único filtro que importa aqui." Os novos contratados assentiram. Ela continuou: "Vocês vão conhecer pessoas que podem comprar um carro à vista e outras que estão financiando seu primeiro veículo. Pessoas que falam baixo, pessoas que não conhecem o vocabulário. Pessoas nervosas porque nunca foram tratadas com respeito em um lugar como este. O seu trabalho não é julgar quem elas são. O seu trabalho é mostrar quem nós somos." Atrás da parede de vidro, Chuck observava em silêncio. O que o emocionava não eram as palavras, mas o fato de elas serem ditas por alguém que antes fora invisível no próprio ambiente de trabalho. Alguém que a empresa quase perdeu, porque um dia a cultura tinha valorizado mais o brilho do que a essência. Agora, ela moldava os novos funcionários. Agora, ela era a cultura. Ele se afastou enquanto a sala aplaudia, deixando o momento pertencer a ela. No salão de vendas pequenos, sinais de mudança estavam por toda parte. Uma mãe solteira fazendo test drive com a filha, ambas tratadas com a mesma cortesia que um executivo assinando a compra de um modelo de luxo. Um adolescente com um emprego de verão, pedindo informações sobre planos de economia e recebendo orientação real em vez de um olhar de desdém. Um mecânico aposentado comparando especificações do motor com um consultor que parecia aprender com ele, não vender para ele. Os sorrisos já não eram ensaiados, eram genuínos. Chuck caminhou pelo espaço como um visitante praticamente despercebido. E era exatamente assim que ele queria. O respeito já não dependia de sua presença. Ele existia ali mesmo em sua ausência. Esse era o verdadeiro teste de cultura, como as pessoas agem quando ninguém está contando pontos. Perto da entrada, um jovem usando uma jaqueta gasta entrou hesitante segurando uma pasta de documentos. Antes que a insegurança se transformasse em recuo, um consultor atravessou a sala e ofereceu uma saudação simples e genuína. "Seja bem-vindo. Como posso ajudar hoje?" O jovem relaxou um pouco. Ele tinha sido acolhido, não julgado. Esse pequeno momento dizia a Chuck que a transformação era real. Ele saiu para o ar fresco da tarde e olhou para o logotipo dourado na fachada. Antes, ele refletia sucesso. Agora precisava refletir integridade. Chuck enfiou a mão no bolso e sentiu as bordas desgastadas de algo que carregava com frequência não sua credencial de dono nem seu telefone, mas o antigo crachá de mecânico que usara nos primeiros anos. Desgastado, torto, manchado pelo tempo, mas honesto. Ele lembrava que dignidade nunca pertenceu aos poderosos, pertenceu aos decentes. Uma voz soou atrás dele. Senhor, era Emil, o estagiário de meses atrás, agora confiante e firme, usando seu novo crachá. "Eu só queria dizer: obrigado por não me demitir quando eu não falei rápido o suficiente naquele dia." Chuck virou-se para ele. "Você não ficou em silêncio para sempre. E às vezes isso é a parte mais difícil." Emil sorriu com sinceridade. "Eu só não queria perder o emprego." "E você não perdeu?" respondeu Chuck. "Agora você sabe quais empregos realmente valem a pena manter." Eles compartilharam um entendimento silencioso, sem necessidade de mais palavras. Emil voltou para dentro. Chuck encarou o prédio mais uma vez. A empresa não era perfeita e nunca seria. Pessoas falhariam sistemas, se desgastariam, novos problemas surgiriam. Mas agora havia um princípio sólido em sua fundação, mais forte que mármore, mais valioso que cromo. Respeito não é um serviço, é um padrão. E não é mais negociável. No fim das contas, o negócio nunca foi sobre carros. Carros eram metal tinta, máquinas substituíveis.
O que importava era como as pessoas se sentiam ao entrar e como se sentiam ao sair. O verdadeiro sucesso não se media pelo número de veículos de luxo vendidos, mas sim por quantos seres humanos saíam dali mais erguidos do que quando entraram. Chuck deu uma última olhada no showroom e então se afastou com a confiança tranquila de um homem que restaurou não apenas uma empresa, mas o seu propósito. A justiça tinha sido feita, mas algo ainda maior tinha sido construído. E isso, no fim, era a verdadeira vitória.